Nós temos ouvido cada vez mais, parece até que a palavra se tornou um pouco comum. Nós temos ouvido muito falar de assédios, né? A imprensa tem todo dia um ou outro caso de assédio, pessoas famosas, inclusive, sendo processadas, mulheres e homens também denunciando. Então é um assunto importante. Eu às vezes tenho até uma certa dúvida se o assunto veio à tona agora ou se a mídia, toda a pauta jornalística, sei lá, as denúncias estão mais evidentes. Mas conversaremos sobre isso hoje, sobre assédio sexual e assédio moral. Para isso, nós estamos aqui com o Dr. Dinarte Bittencourt. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. É? Ótimo. O doutor vai nos esclarecer as diferenças, o que é uma coisa, o que é outra e como se comportar juridicamente diante delas. Doutor, a primeira coisa que eu gostaria, nós sabemos que você é especializado em direito empresarial e nós sabemos dos problemas que a gente escuta. Eu nunca convivi com nenhum, mas escuto muito falar que dentro das empresas acontece muitas vezes, né? E hoje as pessoas estão denunciando. Então, assim, primeira coisa que eu gostaria de entender é assim, o que é assédio? Uma definição de assédio. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a atenção, né, daqueles que estão nos ouvindo. Ótimo. A gente tem muito percebido bem. Que o nosso canal tem tido tá crescendo. uma atenção boa. Obrigada. E agradecemos bastante. E esperamos continuar levando conteúdo, né? Perfeito. Então, dentro o que a gente observa, né, no relacionamento com as empresas, é que a primeira coisa, segundo a Cato, que é uma das maiores empresas de RH do país. Sim, né? Ótimo. Existem vários aspectos para que o ambiente dentro de uma empresa flua bem. Certo. Mas o principal é o respeito entre os colegas de trabalho. Perfeitamente. Tá? Então, quando nós falamos em respeito dos colegas de trabalho em relação ao seu próximo, nós poderíamos citar aqui várias dicas para ter um bom comportamento, né, um bom relacionamento dentro do trabalho. Sei. O que você diria assim, de importante? Alguns pontos. Podemos destacar, né, tendo em vista o foco aí. Agora nós podemos citar alguns nomes por causa da mídia, né? Tivemos aí notícias de Casa Bahia, Caixa Econômica e outras empresas envolvendo ou assédio moral ou assédio sexual. Certo. Né? Certo. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Né? O assédio moral é aquele comportamento, digamos assim, que eu costumo dizer que é igual aquela pessoa que fica presa, tá? Num cubículo e uma gotinha caindo na cabeça dela. Uma primeira gota não faz diferença. Entendi. Mas a hora que ela passa o dia inteiro ali, ela recebendo aquele abuso, digamos assim, chega uma hora que o psicológico dela está estraçalhado. Então é aquele chefe, por exemplo, que coloca um gerente sentado numa mesa sem nada, sem telefone, sem nada, e ele vai ficar sentado naquela mesa sem fazer nada. Observando o resto? Observando o resto. Credo. Isso é um assédio moral. Sim, né? nem sabia. Um assédio moral. Possível de Possível de indenização, inclusive. Porque olha, a pessoa se qualifica, a pessoa, né, ela quer trabalhar, ela vem para a empresa para trabalhar. Sim. Aí o proprietário ou o superior hierárquico daquela pessoa, para que ela até forçando que ela peça uma demissão, então escanteia essa pessoa, deixa ela sem função e ela, ao olhar do restante, ela fica constrangida, porque ela está lá sem fazer nada o dia inteiro, um dia, dois, uma semana, um mês. Deve ser horrível. Né? Então isso configura assédio moral. Sim. Né? Sim. Por exemplo, uma bronca, né? O superior hierárquico, o proprietário da empresa, dá uma bronca no empregado. Nem sempre uma bronca configura assédio moral. Imagina. Porque às vezes uma bronca, olha, faz isso, faz aquilo, poxa, pedi para você fazer aquilo, tal. Quando uma bronca não tem o objetivo de constranger o outro, tudo bem.
Agora, tudo tem um limite. Entendo. Quando o superior hierárquico costuma dar essa bronca na frente de todas as pessoas, com palavras desagradáveis, a coisa já passa do limite. Sei. Né? Então, tem situações que configuram assédio moral, né? Aquele abuso, expor às vezes problemas pessoais da pessoa em público, no meio de outras pessoas, ou colocar algo pessoal naquela rádio corredor que tem as empresas. Sei, imagino. Pessoal. Claro. Né? Ora, existem certas situações que não configuram, é importante a gente saber. Né? Eu acho muito importante para não haver exagero de nenhuma parte. Exatamente, né? ter o equilíbrio ali. Né? Por exemplo, digamos que a empresa tem lá um setor de vendas e tem lá um ranking, né? Do melhor vendedor, o segundo, o terceiro, né? E aí eu coloco lá esse ranking e tem lá o que ficou em último lugar. Né? Divulgar um mau desempenho configura assédio moral? Não. Não, né? Desde que foi feito uma meta, né? Porque é uma coisa normal. Sim, alguém vai se sair melhor e alguém poderá se sair pior. Você tem que estimular a concorrência dentro da empresa. Claro, né? claro. Agora, foi um caso que veio à tona, as mídias, né? Um desses bancos, né? Sim. Numa reunião pública, chamou lá funcionários de direção e fez eles fazerem flexões na frente da Câmara. Mas isso é completamente absurdo, Quem que né? gostaria de ser submetido a uma situação dessa? Ninguém. Então, nós poderíamos citar aqui várias situações que configuram um assédio moral. Né? E isso compromete o bom relacionamento dentro da empresa. Mas além do assédio moral, nós podemos falar também do assédio sexual, que é eu queria pior entender ainda. bem, porque o moral é fácil de identificar. O sexual, vamos entender direitinho, vamos entender. Sim. Eu até trouxe aqui algumas situações, né? Sim. Que eu queria colocar, né, para que, para esclarecer bem. Por exemplo, aquelas indiretas, né? Palavras picantes. Veja, nós, dentro de um ambiente de trabalho, ou qualquer ambiente, nós precisamos ter muito cuidado com a liberdade que nós damos a outras pessoas e a liberdade que nós recebemos. Mas só que tem pessoas que extrapolam esse limite. Tem que haver um equilíbrio entre as partes, imagina. Então, será que você deu liberdade para alguém com piadas, com palavras picantes para você? Pois é. Né? Será que alguém não está extrapolando aquele limite que você deu, aquela liberdade? Né? Sim. Então, carícias forçadas, né? Às vezes até a utilização de força física, né? E interessante, Maria, que o Código Penal, lá no artigo 286, configura como um crime constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, é crime. Imagino. Quer dizer, a pessoa seria o superior insinuar, propondo alguma coisa para resolver um problema de trabalho interno. Exatamente. Nossa. De repente, olha, eu te dou uma promoção, te dou um aumento salarial se você fizer tal coisa. Um favor, entre aspas, sexual. Entendi. Nossa, horrível. Assédio sexual. Infelizmente, nós deveríamos estar vendo um declínio desse tipo de coisa, mas nós estamos vendo o contrário. Na verdade, quando eu disse que tinha uma dúvida, eu tenho mesmo uma dúvida, assim, se isso está ocorrendo mais ou se sempre ocorreu e as pessoas não denunciavam, por medo, por insegurança. Olha, isso sempre ocorreu. Sempre ocorreu, né? Eu imagino que sim. Né? E disse que, a história diz, né, que inclusive o assédio sexual, o assédio moral era uma estratégia de guerra. Né? Superiores, na hora que invadiam um outro país, outros soldados, faziam isso. Alguns filmes que a gente vê são horríveis. Né, as pessoas. E isso, infelizmente, vem passando. Historicamente tem se repetido, é verdade. Só que hoje a mídia realmente está atenta, está cobrindo, é verdade. Mas, infelizmente, a gente está vendo assim um aumento.
onde deveria aquela conduta machista, aquela questão de abuso, né? Mas eu tenho uma dúvida, acontece mais com mulheres e com homens também? Acontece também. Com os dois gêneros, né? Porque hoje em dia as mulheres estão ascendendo também a cargos de liderança. Sim, né? sim. E tem um ditado que diz o seguinte, que se você quiser conhecer alguém, dê poder a esse alguém. Né? Eu não então, tenho quando a dúvidas pessoa disso. tem pessoas que às vezes não lidam bem com o poder. Né? Tem gente que não... Tendo o poder na mão, acabam exagerando. A gente diz assim, o poder lhe subiu a cabeça. Isso sobe e é um perigo, né? É um perigo. Então, os dois gêneros, homens e mulheres, sofrem assédio moral e assédio sexual, mas predominantemente são as mulheres que sofrem mais. Então, me diz uma coisa, quando que a pessoa, por exemplo, a pessoa tenta estabelecer a relação, percebeu, ela pode chegar e conversar uma primeira vez, olha, tá havendo mal entendimento, não é bem isso que vai acontecer e tal. Ela pode tentar isso, ou ela já deve, o que você aconselha? Ela já deve denunciar? Olha, até para o bom relacionamento interno. Sim. Tanto no assédio moral quanto no assédio sexual, quanto mais clara e rápida for uma reação negativa, melhor. Melhor, é claro perfeito. Que nós não fazer de conta que não viu aquilo, que não percebeu, né? Entendo. Então, por exemplo, se alguém está sofrendo de um assédio sexual, dependendo da conduta, o assediador pode interpretar que aquele comportamento está sendo aceito. De fato. Então ele tem que ser já refutado imediatamente. Certo. Então, o segundo passo para que a pessoa que está sofrendo assédio, né, ela reaja de maneira adequada, é se reportar ao departamento pessoal ou RH, para que o RH tome as providências e investigue o fato. Perfeito. Tá? Perfeito. Nos diz uma coisa, doutor, quais são as consequências práticas com esse assediador? Então, o assediador, tanto assédio moral ou sexual, ele pode, primeiro, ser demitido por justa causa. Perfeito. Né? Ele pode sofrer uma ação de indenização por danos morais, né? E ele pode estar sujeito a responder na esfera penal pelo crime de assédio sexual. Como vimos, isso é crime. Né? Tá certo. Então, todos nós devemos dizer não ao assédio moral e ao assédio sexual. Perfeito. E tentar estabelecer dentro das corporações, empresas, seja o que for, tentar estabelecer um bom relacionamento, bom para todo mundo. O que é bom tem que ser bom para todas as partes, né? Essa é a base de tudo, né? Perfeito. Olha, se gostaram desse conteúdo, nós estamos encerrando a entrevista. Deem um like aqui embaixo. Nos acompanhe no canal Vídeo Revista Bem-Estar. Se inscreva lá. Acompanhe a gente com todas as entrevistas, tá? Doutor, muito obrigado pela atenção, pelo esclarecimento. Agradeço mais uma vez o pessoal que nos acompanha também. Perfeito. Até então.